Olá, turma do sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de espanhol com a correção das páginas 89 a 94. Muito bem. Relaciona cada uno de los amigos con las actividades que van a hacer en las vacaciones. ¿Va a entrenar el fútbol en las vacaciones? Víctor. ¿Va a pasar las vacaciones en una estancia? Rafael. Va a pasar las vacaciones en un lugar frío. Libia. Va a pasar las vacaciones en la playa. Samantha. Va a pasar las vacaciones viendo una serie de zombies. Felipe. Vuelve a escuchar el diálogo y encuentra dos nombres de deportes: esquí y fútbol. Dos géneros de película: terror y comedia. Dos países hispanohablantes: México, Argentina. Dos nombres de animales: caballo, delfín. Sobre tus vacaciones responde: ¿en qué meses tienes vacaciones? En el Brasil, las vacaciones ocurren en los meses de julio, que es invierno, y diciembre y enero, que es verano. ¿Qué es lo mejor de las vacaciones para ti? Essa é uma resposta personal. ¿Qué has hecho en tus últimas vacaciones? También uma resposta personal. ¿Te parece que todos los países hispanohablantes tienen vacaciones en los mismos meses que tú? Investiga si hay alguna diferencia. En los países del hemisferio norte, las clases van de septiembre hasta junio, con una breve parada para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las vacaciones de verano son en los meses de julio e agosto. No caso, em alguns países, como a gente já viu até em desenho e filme, esse tipo de coisa, nos Estados Unidos, eles têm umas férias por ano, mas elas duram de 6 ou 2 meses, né? De férias, que é todo o período do verão. Continuando. En el aeropuerto. Isso agora na página 90. Completa el diálogo entre un empleado de aeropuerto y un pasajero. Buenos días. ¿Podría usted ayudarme? Sí, por supuesto. Es la primera vez que viajo en avión y no sé exactamente qué hacer. ¿Es un viaje nacional o internacional? Internacional. ¿Está con su pasaporte? Sí, aquí lo tiene. Primero tiene que despachar sus maletas. Ve a aquel balcón. Allá mostrará su pasaporte y recibirá una tarjeta de embarque. Alguien le informará el número de la puerta de embarque que tiene que ir. Así, muchas gracias. ¿Y hay algún lugar para cambiar el dinero? Sí, hay una casa de cambio en la planta baja. Gracias por la ayuda. De nada, buen viaje. Então, muito bem. As palavras para preencher, né? Passaporte, tarjeta de embarque, puerta de embarque e casa de cambio. Relaciona las palabras en negrita con sus sinónimos. Lee con atención todas las informaciones presentes en el pase de abordar, que é a tarjeta de embarque. Antes de entrar en el país con aparatos electrónicos, es necesario pasar en el despacho y pagar las tasas necessárias, que é a aduana, aqui é a nossa alfândega. Por el miedo que tengo ao entrar en un avión, jamás podría ser una aeromoza, que é o mesmo azafata. El conductor de avión
tiene que transmitir tranquilidad a sus pasajeros en todos los momentos. Piloto. Muy bien, continuando. Relaciona los documentos necesarios para hacer un viaje. Documento nacional es necesario para hacer viajes nacionales y es acepto en algunos países. Pasaporte es necesario para hacer viajes internacionales. E visa é necessária para ingressar em alguns países, que é o visto. No caso, a sequência fica C, A, B. Em relação aos tipos de viagem. Sobre os viajes, responde a las perguntas de abaixo, luego preguntalas a um companheiro. Quais os tipos de viajes que has hecho? Quais são os tipos de viagens que você já fizeram? De carro, de trem, de avião, de moto, de jumento e por aí vai. É uma resposta pessoal. Qual meio de transporte te parece mais seguro para viajar e por quê? Também é uma resposta pessoal. Qual meio de transporte te parece menos seguro para viajar e por quê? Também uma resposta personal. Continuando, vimos também a forma como se criam alguns verbos, não é? O verbo quedar e tudo. Então vamos fazer um exercício relacionado a eles. Elige o verbo de cambio adequado para cada frase. Leve em consideração o uso de cada um de los verbos. Vamos ver quais são os usos. Mudança como mais definitiva, hacer-se, volver-se, convertir-se e transformar-se. Mudança vista como transitória, poner-se. Mudança vista como resultado de outro acontecimento, quedar-se. Então vamos lá. La madre de Isadora se puso muy orgulhosa por las notas de su hija. Como é uma mudança temporária, ela usou o verbo poner, que é transitório. Então fica se puso. Teresa sola todo el dia. Se quedou. O quedou é uma mudança como resultado de outro acontecimento. No caso, ela ficou só o dia todo. Se quedou sola todo el dia. Continuação. Me gustaría mucho volver-me rico ganhando em la loteria. O volver foi usado porque ele é uma mudança permanente. Então fica volver-me. Arturo se quedou casado durante 30 anos. Usou o verbo quedar, que é uma mudança vista como um acontecimento de outro. Ou seja, casado porque se casou. Então, Arturo se quedou casado durante 30 anos. Separa as frases e escrevê-las a continuação, levando em consideração os tipos de cambio. Nos volvimos novios depois de la fiesta de Luciana. Tan pronto llegué a casa, el cielo se puso negro. Carlos se quedó ciego por una enfermedad cuando era niño. Antonio se hizo médico depois de muito estudo. Câmbios, mudanças mais duradouras, ou seja, câmbio mais duradouro. A, a C e a D. Câmbio transitório. B. Tan pronto llegué a casa, el cielo se puso negro. Ou seja, a mudança da cor do céu é algo passageiro. Relaciona el elemento más adecuado de la coluna 1 con el elemento más adecuado de la coluna 2 y forma frases. Roberta se hizo vegetariana. Erika se puso muy contenta. Se ha vuelto una persona miedosa. Resultó un desastre. A coluna 2. Después del asalto que sufrió. La fiesta sorpresa de Guido.
ao empezar el noviazgo con Mateo, al ganar un anillo de Héctor. Então vamos lá. Roberta se hizo vegetariana al empezar el noviazgo con Mateo. Erika se puso muy contenta al ganar un anillo de Héctor. Se ha vuelto una persona miedosa después del asalto que sufrió. Resultó un desastre la fiesta sorpresa de Guido. Muito bem. Última parte. Has cambiado mucho en tu vida. Forma frases personales con los verbos de cambio, indicando las mudanzas que ha ocurrido en ti. Hacerse. Me hice más estudiosa después que empecé a estudar en esta escuela. Lembrando, você vai usar o poner se for uma mudança transitória, tipo me puse com vergüenza, e o quedar quando for uma mudança ocasionada por outro acontecimento. Então essas respostas ficam todas pessoais. Ok? Com isso terminamos a nossa parte de correção. E vamos para a parte de gramática. Vamos aprender sobre os diferentes tipos de pontuação. Vamos lá. Vamos começar com essa tirinha. Alunos, hoy veremos signos de pontuação e ortografia. O primeiro, uma coma, que é a vírgula. Ponto e coma, que é o ponto e vírgula. Guion, travessão. Parênteses, comilhas, que são aspas, e me parece que uma aranha aplastada contra a parede não era. No caso aqui é o asterisco. En la tira de Gaturro, saem alguns de los signos de pontuação existentes en la língua espanhola. Pero, ¿sabes cuál es la importancia en usar correctamente los signos de pontuación? La modificación de los signos de puntuación debe alterar el significado de la frase. No es lo mismo afirmar que a Lupe le ha gustado su regalo de cumpleaños que perguntar, ¿a Lupe se ha le gustado su regalo de cumpleaños? Además de eso, el uso inadecuado o la ausencia del signo puede generar ambigüedades e confusões. Ou seja, os pontos, os signos de pontuação em espanhol têm as mesmas funções dos signos de pontuação em português, com salvo algumas mudanças, como é o caso dos pontos de interrogação e de exclamação, que aparece um de cabeça para baixo no começo da frase e o outro normalzinho no final. Agora vamos revisar todos esses pontos, os pontos mais comuns. Observe la tabla con los principales signos de puntuación de la lengua española y sus usos. El punto es usado para indicar una pausa más definitiva, o sea, para indicar el final de un periodo. La coma, que é a vírgula, indica uma pequena pausa e é usada em enumerações. El punto e coma, que é o ponto e vírgula, indica uma pausa superior a de la coma, pero inferior a del punto. La interrogação é usada em frases interrogativas. La exclamação, ou seja, o ponto de exclamação, é usada em frases exclamativas. Los puntos suspensivos
os 3 pontinhos. São usados el final de una frase para dejar en suspenso la oración. Los paréntesis são usados para incorporar uma informação complementar ou aclaratória. Los corchetes, que os colchetes, têm o mesmo uso de los paréntesis. La raya tiene el mismo uso del paréntesis y también es usada para indicar el habla de un personaje en un discurso directo. É o nosso travessão. El guión es usado para indicar al final de un reglón que la palabra tiene continuación en la línea siguiente. É o nosso hífen. Los dos puntos, que são os 2 pontos, indicam que lo que sigue en las consecuencias o conclusión de lo que antecede. Las comillas, que podem ser duplas ou únicas, que são as aspas, são usadas para ressaltar uma palavra dentro da frase, seja porque não está sendo usada com seu significado habitual, como é o caso de usar numa ironia, ou porque é estrangeira. Também são usadas para indicar citas de outras pessoas, ou seja, também é usado para indicar quando é uma fala de outra pessoa que estamos usando. La barra, que é a barra, é usada para indicar mais de uma possibilidade de opção e também em abreviações. El asterisco, que é o asterisco, é usado para indicar uma chamada de nota que generalmente aparece al pie de la página. Se antepone delante de uma palavra ou expressão para indicar que la usada anteriormente estava equivocada. Ou seja, quando erramos alguma coisa que escrevemos, quando está digitando e já foi enviado, você pode corrigir a palavra errada colocando um asterisco e a palavra correta embaixo, como forma de indicar que está corrigindo uma determinada palavra que você errou. Ok? Aqui, né, você vai... A nossa primeira atividade é qual? É você colocar os pontos de interrogação, exclamação e por aí vai, corretamente. Aqui também tem uma atividadezinha para responder, né? E vamos continuar. Javier y su familia están planeando el viaje de las vacaciones, pero no están de acuerdo sobre a dónde ir. Por fin decidieron buscar ayuda en un agente de viaje para encontrar um destino que agrade a todos. É o áudio 18. Vamos ouvir o áudio 18 para responder as questões 2 e 3 depois delas. Áudio 18. Dieciocho. Minutinho. Vamos ver se está saindo tudo direitinho agora. 18. Buenas tardes, familia. ¿Cómo puedo ayudarlos? Queremos ayuda para encontrar un viaje que agrade a todos los gustos. A ver, ¿y qué cada uno de ustedes quieren? Quiero conocer un país con otro idioma.
Quiero viajar a un lugar donde haya parques de diversiones. Me encanta el arte, entonces me gustaría conocer un lugar con bonitos museos. ¿Y usted, señor? ¿Cuál es su objetivo para este viaje? Soy profesor de historia, entonces me gustaría conocer algún país donde la historia ha influenciado en nuestra sociedad. Veo que tienen objetivos muy diversos. ¿Será posible encontrar a un destino que nos agrade a todos? A ver, creo que hay un país que les puede agradar a todos. ¿Qué les parece Francia? ¡Francia! Francia es un país increíble. Su cultura e historia tuvieron grande influencia en nuestra sociedad. Hay en Francia uno de los más importantes museos del mundo, el Louvre. Además de eso, hay en París la Disneyland París. A mí me parece una óptima idea. Aquí hay unos panfletos hablando sobre las ventajas que hay en conocer Francia y los paseos con guías que nuestra agencia hace en el país. Muchas gracias. Vamos a verlos con mucha atención. Muito bem. Vimos aí, né? O que cada um quer. Ok, até mais. E vamos utilizar para responder essas questões. Continuando o exercício. Vamos a ler pontos turísticos. Malu e Ezequiel estão buscando o lugar ideal para passar sua luna de miel. Qual os destinos te gostaria ir? No caso, temos os seguintes destinos: República Dominicana, Machu Picchu, no Peru, Santiago, Valparaíso e alrededores de Chile. Qual dos três é melhor? Muito bem. Essa é uma atividade de leitura que vocês precisam ler em voz alta para testar a pronúncia de vocês. Já que não podemos fazer as leituras, então vamos fazer individualmente em voz alta. Sejam honestos consigo mesmo e leiam. E vamos continuar. Las palabras y los sonidos. Muito bem. Escute a pronunciação de las siguientes palavras com a letra R e com o dígrafo R. Que diferenças podem ser observadas? Muito bem. É o áudio 19. Vamos acompanhar e ver direitinho como são pronunciadas essas palavras. XIX. R al principio de la palabra. Ratón. Rey. Rincón. Realizar. Religión. Raqueta. Radio. R en el medio de la palabra. Pero. Cara. Para. Paracaídas. Pared. Caramelo. Amarillo. Doble R. Perro. Ahorrar. Correr. Carruaje. Correo. Borrador. Pizarra. Mais uma vez, para escutarmos bem. 19. R al principio de la palabra. Ratón. Rey. Rincón. Realizar. Religión. Raqueta. Radio. R en el medio de la palabra. Pero. Cara.
paracaídas, pared, caramelo, amarillo, doble R, perro, ahorrar, correr, carruaje, correo, borrador, pizarra. Como podemos ver, né, tanto no começo ou no meio da palavra, ou no fim, como vimos em realizar, o R é sempre puxado, seja um R sozinho ou seja o duplo R. Sempre é bem puxado. Continuando. Não confunda o sonido de las letras R y J en español, que se asemeja a la R de las palabras iniciales en portugués. La mala pronunciación puede resultar em problemas de compreensão ou graciosas confusões, como por exemplo, o cara se chama Ramon e em espanhol o presunto é Ramon. Se você pronunciar o Dom Ramon, vai chamar o cara de Dom Presunto, não é? Então vamos lá. Pista 20. 20. Yo soy el Don Ramón. Me encantan los bocadillos de jamón. Mais uma vez. 20. Yo soy el Don Ramón. Me encantan los bocadillos de jamón. Muito bem. Lembrando, Ramón, nombre de persona. Jamón, tipo de fiambre, ou seja, presunto. Complete os espaços em branco com R, RR ou J. Ok? Vamos lá. 21. A. Me gustaría mucho tener un perro, pero a mi madre no le gusta la idea. B. Rui y Javier van a viajar solos por primera vez. C. Qué raro que Mariana todavía no me ha llamado. D. En estas vacaciones voy a saltar en paracaídas. Mais uma vez. 21. A. Me gustaría mucho tener un perro, pero a mi madre no le gusta la idea. B. Rui y Javier van a viajar solos por primera vez. C. Qué raro que Mariana todavía no me ha llamado. D. En estas vacaciones voy a saltar en paracaídas. Muito bem. Com isso, né, nossa aulinha vai chegando ao final. Então vamos ver o que vai ser a nossa agenda. A nossa agenda serão as páginas 96, 97, 99, 100 e 101. Ou seja, páginas 96 até a 101. Não se esqueçam de deixar um comentário avisando que leram, que assistiram a aula até aqui e que copiaram a agenda. E não se esqueçam, 96 até a 101. Com isso a gente vai acabando a nossa aula, né? Não deixe acumular matéria e mandem o mais rápido possível. E quem ainda faltou entregar, entregue as anteriores. Algumas pessoas não me entregaram.